Olá, pessoal, chegamos então ao nosso terceiro bloco aí do conteúdo de BNCC. Vamos falar agora sobre os marcos legais da BNCC. Então, aonde, né, a BNCC aí, ela é prevista na legislação para ela ser inserida aí dentro do contexto escolar. Tá? Então, a Constituição Federal, por meio do artigo 205, diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o mundo do trabalho, tá? Muitos termos aí do artigo 205, a gente viu lá que está contido aonde? No prefácio da base, né? E também até nas competências gerais a gente vê que partes aí desse artigo também é corroborado em relação à estrutura da própria base. O artigo 210 diz o seguinte: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e o respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Então, a gente vê novamente aí que a base está presente por meio do artigo 210. Na LDB, o artigo 9º diz que a União incumbirá-se-á de estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Novamente aí, a gente vê que a BNCC ela vai atuar em todas as esferas da educação básica, tá? Desde a educação infantil até o ensino médio, de acordo com o artigo 9º, inciso 4º, tá? Artigo 26. Os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter a Base Nacional Comum Curricular a ser complementada em cada sistema e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, a gente vê aí que, por meio do artigo 26, significa o quê? Que esses currículos, eles não são completos, né? Então, a escola, no caso aí, a instituição escolar, ela tem por liberdade complementar, né, parte desse currículo de acordo com aquilo que é apresentado, proposto na base. E isso a LDB, ela traz claro e deixa, né, essa abertura quando a gente fala de Base Nacional Comum Curricular. O Plano Nacional de Educação de 2014, pela Lei 13.005, né, ela promulga aí ela promulga e reitera a necessidade de estabelecer e implementar pactuações, né, interfederativas, que é entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, tá? Organizando diretrizes pedagógicas para a educação básica e a Base Nacional Comum Curricular desses currículos, com direito e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos alunos, para o ensino fundamental e médio, respeitando as diversidades regionais, estaduais e locais. Então, significa o quê? Que a base, ela dá abertura para que haja o complemento do seu currículo. O artigo 35 diz que a Base Nacional Comum Curricular definirá os direitos e os objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento. Então, a gente vê o quê? Que o artigo 35, ele dá abertura para que houvesse a mudança, a alteração em relação à questão dos conteúdos que são ensinados no ensino médio, principalmente agora que a gente teve essa reformulação do novo ensino médio, o artigo 35, então, ele corrobora com essas mudanças. O artigo 36, tá? No inciso 1º diz que no caput 1º, desculpa, diz que a organização das áreas de que se trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com os critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, daí, novamente, a questão da liberdade da construção desse documento de base, tá? Vamos ver como isso aparece nos exercícios. A lei
leia o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, 9.394 de 96, um dos marcos legais que fundamentam a Base Nacional Comum Curricular. Ele diz o seguinte: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Considerando a LDB e as proposições da BNCC, é correto afirmar. Então, a gente quer saber o que está certo aqui. Letra A parte diversificada está para os direitos de aprendizagem, assim como a Base Nacional Comum Curricular está para o atendimento da diversidade regional na discussão curricular. Não, a base não diz isso, né? Em nenhum momento ela diz que ela procura atender a necessidade regional, ela deixa uma parte do seu currículo para que seja construída aí e acrescido, né, as particularidades de cada região. Então, essa não é correta. A BNCC e os currículos têm papéis sobrepostos. Não, ela não tem papel sobreposto, tá? A BNCC, ela é um norte, e o currículo, ele tem uma diretriz única, né? De acordo com as discussões e a necessidade de cada instituição escolar, ela vai ser modulada ao seu currículo. Então, ela não é sobreposto, tá? Um não é mais importante que o outro. Então, não é essa. Os conteúdos, conceitos e processos, bem como a definição das unidades temáticas da parte diversificada do currículo estão definidos. Não, a BNCC não define essas unidades temáticas, tá? Tanto que ela diz lá que a parte diversificada é a critério da escola. Acabamos de ler isso no documento que acabamos de passar. Segundo a BNCC, os conteúdos curriculares passam a exercer função secundária no processo educacional, uma vez que a prioridade está na concretização das competências gerais. Não é prioridade, né? As competências gerais aí, elas vêm como um aporte para que o currículo ele possa ser construído e ela não possa ser perdida de foco, tá? Então, também não seria essa. A última. Uma das noções fundamentais da BNCC é a relação entre o que é básico comum e o que é diverso da matéria curricular. As competências e diretrizes são comuns, quanto os currículos são diversos, tá? Então, a BNCC, ela traz isso como principal característica. Essa é mais uma questão de interpretação, tá? 12. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que estabelece referenciais de aprendizagens essenciais a partir do qual o trabalho nas escolas será desenvolvido, levando-se sempre em conta as especificidades de cada local. Desde então, considera-se marcos legais que embasam a BNCC, P para verdadeiro ou F para falso. O Plano Nacional de Educação, documento normativo e aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Não, isso não é definido no artigo 1º. A gente leu lá o artigo 1º, quando estudamos as questões ligadas aí à LDB, e o artigo 1º, ele não traz essa característica aí, dizendo que ela é exclusivamente, né, da escola. O artigo 1º, ele traz outras diretrizes ligadas aí à questão da educação básica, tá? Quem apresenta essa característica, né, no Plano Nacional de Educação aí, é o prefácio da base. A Constituição Federal, do artigo 210, onde diz que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação do bem comum. Tá correto? Nós acabamos de ler o artigo 210 e ele versa, né, sobre essa informação. A Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 26, que determina que o currículo de educação infantil do ensino fundamental e médio devem ter a base a ser complementada por cada sistema de ensino. Ok, né? O documento diz isso mesmo, né? Que o currículo precisa ser construído pela escola e ser complementado de acordo com as suas necessidades. Diretrizes curriculares nacionais, no artigo 14, que define a Base Nacional Comum
como conhecimento, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas que são gerados em instituições produtoras de conhecimento científico e tecnológico. Ok, nós lemos o artigo 14, ele realmente traz essa condição, né, para ser trabalhada sobre esse viés do conhecimento científico e tecnológico. O Plano Nacional de Educação, nas metas 2, 3 e 7, estabelece como estratégia de cumprimento as metas 2, 3 e 7. O que seriam essas metas 2, 3 e 7? A implementação da base, né? Ela traz o Plano Nacional como uma estratégia de norteamento aí em relação à questão do cumprimento da organização de toda a estrutura de ensino, né? Nós não lemos o Plano Nacional de Educação, mas é interessante que vocês tenham conhecimento em relação a essa informação, que é a informação verdadeira, ok? Então, a letra correta aí seria a letra E, só a primeira informação estava errada, né? Ela falava lá que aquela informação era trazida pelo artigo 1º e, na verdade, é trazida pelo prefácio da base. Então, pessoal, ficamos por aqui e na próxima a gente continua aí corrigindo os exercícios.